Queridos irmãos e irmãs, talvez o maior desafio do tempo da Quaresma é entender o seu sentido. Tanto a primeira leitura como o Evangelho de hoje vem nos ajudar um pouquinho mais a entender qual o verdadeiro sentido do tempo da Quaresma. É muito triste quando nós percebemos pessoas que fazem algumas práticas penitenciais, de oração, de jejum, muito mais para que os outros vejam do que realizar esses atos para uma transformação interna. É como se fosse uma grande perca de tempo. Se você se reconhece assim, é importante mudar a sintonia da Quaresma, que não é esta. Isso acontece muito com pessoas muito carentes, que precisam aparecer, e a Quaresma, ela é para a gente desaparecer. Foi assim que iniciamos a quarta-feira de cinzas, somos pó. Veja que Deus não exclui as nossas práticas penitenciais, mas Ele vai dizer, se elas são feitas onde não há mudança, Ele prefere que assim não seja. Veja a clareza da primeira leitura do profeta Isaías, onde o Senhor Deus nos convida a ter uma prática de jejum autêntico, onde seja denunciada os crimes contra o povo que sofre. Eles viviam uma hipocrisia, uma incoerência no dia santo do jejum. Faziam aquele jejum de aparência para serem vistos, mas na prática da vida, eles tratavam de negócios no dia de jejum, faziam o jejum para serem vistos, mas iam tratar de negócios, faziam jejum e ao mesmo tempo oprimiam os seus empregados, jejuavam e continuavam brigando, sendo agressivos, e através da força que eles tinham de poder, continuavam usando isso com os menos favorecidos. Deus não escuta a oração dessa gente. Mas Deus vai dizer assim: se praticares o que eu quero, então brilhará a tua luz. E quando nós invocarmos o nome do Senhor, Ele vai nos escutar. Porque o nosso jejum vai ser coerente com as práticas de libertação da vida. Ele vai nos conceder então saúde. O jejum que Ele quer é aquele que quebra as cadeias da injustiça, que desliga as amarras do jugo, que torna livre as pessoas, que reparte o pão com quem tem fome e que veste as pessoas que não têm a roupa do dia a dia. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, os versículos 14 e 15. Hoje nós vemos os discípulos de João Batista se aproximam de Jesus e perguntam: por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Os discípulos de João Batista e os fariseus são grupos bastante rigoristas
fechados, praticam sim o jejum e a penitência, mas de maneira rigorista. Eles tinham uma visão pessimista da vida, onde o sofrimento, a dor, era mais importante do que as práticas que libertavam, como a justiça e a caridade. Olham a pergunta que eles fazem. Eles já se intitulam "Nós e os fariseus fazemos". Quando eles dizem assim, eles estão se intitulando "Nós, os santos, nós, os certinhos, nós fazemos. Nós praticamos o jejum. Mas por que os teus discípulos não fazem? Por que os teus discípulos não fazem como nós fazemos? Para de ficar preocupado com o que os outros fazem. Cuide um pouquinho mais da tua vida e da tua espiritualidade. Tem gente que perde muito tempo com a vida do outro, analisando o outro, e nada faz para melhorar a sua vida, as suas posturas. Vamos recordar, na quarta-feira de cinzas, Jesus nos indicou qual é o jejum que Ele quer. Ele dizia assim: quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste. Assim era o rosto deles. Como é o rosto dos hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. São pessoas que precisam da aprovação do outro. Então fazem uma maquiagem, usam uma máscara para o jejum. Não é um jejum do coração. E Jesus indica como deve ser o jejum. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que não vejam que estão jejuando, mas somente o Pai que está no céu, que está oculto, saiba do seu jejum. O jejum, portanto, é discrição, é entre você e Deus. Jesus ainda diz assim, em relação a essa crítica: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Jesus estava presente. Ele é o Deus vivo presente. Eles estavam muito mais preocupados, os hipócritas, na observância da lei. Por que que os discípulos de Jesus não fazem jejum? Estavam muito mais preocupados com a vida dos outros do que receber a graça de ter Jesus vivo, presente no meio deles. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então nós precisaremos jejuar. Esse é o nosso tempo. Mesmo sabendo que Jesus está presente realmente na Eucaristia e nos sacramentos, nós somos o povo que espera a vinda do noivo. Então nós precisamos sim dessas práticas, do jejum, que é a relação comigo mesmo. Quando eu jejuo, eu conheço meus limites. Quando eu jejuo, eu percebo onde eu preciso melhorar. A oração é a minha relação com Deus, e a caridade é a minha relação com o próximo, com o irmão. E nenhuma dessas práticas se vive separadamente. Eu só consigo fazer um jejum autêntico
com uma vida de oração. É a oração que fortalece o meu jejum. O que eu jejuo e o que eu rezo deve ser transformado em caridade. O noivo está presente no domingo. Domingo para nós é sempre Páscoa. Por isso que no domingo, mesmo na quaresma, nós não jejuamos, porque é o dia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No instante de silêncio, meditemos essa palavra.